A paz do Senhor, queridos. Amém. Amém. Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. E nós temos Jesus, portanto nós temos a vida. Vamos abrir a Bíblia, livro de Ruth, depois de Juízes, livro de Ruth. Na verdade, provavelmente foi escrito por Samuel, profeta, né? Mas tem o nome, só 2 livros dos 66 livros da Bíblia tem nome feminino, né? Que é o livro de Esther e o livro de Ruth. E o interessante é que Ruth era uma moabita, era uma gentílica e casou com um judeu, né? Boaz. E Esther era uma judia e casou com um gentio, né? E as duas foram grandemente usadas por Deus para restaurar, né, o povo, restaurar, reconciliar, né, o povo com Deus, ou as pessoas com Deus, né? Ruth capítulo 1, vamos ler apenas 2 versículos, 16 e 17. Amém, irmãos? Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Glória a Deus por isso, né? Alguns escritores dizem que não existe poesia mais bela, uma poesia mais amorosa, né, escrita no mundo até os dias de hoje, do que essa poesia resumida em 4 capítulos, que é o livro de Ruth, né? É uma bênção. Os irmãos conhecem um pouco a história, né, um período onde os juízes julgavam, né, um período que vai da morte de Josué até o começo do reinado de Saul, e um período onde tinha fome na terra, tinha bastante escassez, e esse livro também retrata bastante a realidade atual, onde nós vivemos nesse período, né? Uma família que migrou por causa da necessidade. Nós vimos hoje na mídia muitas famílias, né, países migrando, imigrantes, né, indo para países europeus por causa da fome, uma coisa que está bastante em alta agora. Nós vimos muitas doenças, né? Aqui nós vimos um casamento misto entre uma mulher que adorava outros deuses, né? Na época era o deus de Baal, Camos, ou Camos, que é chamado também, que era o deus dos Moabitas. Uma mulher que reconhece o exemplo, né, de uma sogra, e em alta voz, então, durante esse período de vivência e das dificuldades, resolve, né, a confessar o Deus que Noemi servia. Ela disse: o teu Deus a partir de agora vai ser o meu Deus, e eu quero fazer parte desse povo abençoado que é o teu povo. Oh glória, né? Oh glória. O Espírito Santo está aqui. E aqui nesse livro, onde Noemi sai com Abimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vão para Moabe, né, em busca de comida. A gente percebe que eles tiveram muitas perdas ali. O marido de Noemi morreu, né, os seus filhos depois casaram com
duas moabitas, né? E depois também os 2 filhos de Noemi morrem. E ficam somente ali 3 mulheres, né? Noemi e as suas 2 noras. E a gente percebe aqui algumas lições, né? Apesar de Ruth ser moabita e vindo um povo pagão, nós vimos aqui a mão de Deus reconciliando, né, Ruth e colocando, inserindo ela dentro do povo de Deus, do povo israelita. Nós vimos aqui também que Deus não faz acepção de pessoas, né? Porque o amor de Deus não é tribal. O amor de Deus não está resumido a uma comunidade exclusiva ou a um grupo de pessoas exclusivo, não. O amor de Deus é universal. Aqui nós vimos o cumprimento de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas goze da vida eterna. Aleluia! E aqui nós vemos uma mulher, Ruth, moabita, morava num povo que era inimigo do povo de Deus, não fazia parte do povo de Deus, mas ela viu, Ruth viu em Noemi um exemplo, 10 anos sofrendo, mas não negou o nome de Deus, e ela pegou ela como exemplo, e em alta voz disse: agora eu quero Deus que nos serve, agora eu quero estar junto com o povo que não está ensinando. Aleluia! Glória a Jesus. Isso é bênção. Glória a Deus. Isso nos faz meditar de que ali fora, na nossa família, na sociedade, nesse caos, existem pessoas que precisam olhar para nós e dizer para nós: eu quero servir o Deus que tu serve, eu quero morar no céu que tu vai. Aleluia, eu quero congregar no meio do povo que tu congrega. Glória a Deus. E o interessante é que, mais um pouquinho aqui, já vou entregar, que esse texto é muito lindo, né? Se a gente fosse falar desse texto, tinha muitas coisas boas para extrair daqui. O interessante é que, apesar delas, eu digo também, não somente de Ruth, né, mas das 2 noras, e elas serviram de bênção para Noemi, né? Apesar de serem de outro povo, né? Porque isso nos ensina também que nós não devemos ser exclusivistas, excluir as pessoas, achar que só o povo de Deus é um povo que tem virtudes. E ali a gente vê 2 noras que tinham virtudes, e uma delas inclusive serviu de bênção, né, para restituir tudo o que Noemi tinha perdido. Então nós não devemos ser exclusivistas, nós devemos entender que existe um povo, Aleluia. né? E esse povo é formado de judeus e gentios, e esse povo está por aí, e nós precisamos pregar a palavra de Deus para esse povo, para que eles possam servir o mesmo Deus que nós servimos. Amém? Deus abençoe os irmãos.